Salve virginianas, virginianos, como vocês estão? Espero que sejam muito bem. Seja mais bem-vinda, mais bem-vindo ao seu nosso canal Flávio Tarô. Eu sou Flávio Augusto, bora lá. Recadinho rápido. O clube de membros? Clube de canais? Sei lá, se seja membro aí, tá ativado, tá? Quem quiser participar, quem quiser ser membro do canal, aqui tem duas opções por enquanto, depois eu vou incrementar. A primeira opção é só para quem quer ajudar mesmo, menos que uma coxinha por mês. A segunda opção, ela, por enquanto, está dando direito a 2 perguntas com desconto por mês, tá? Perguntas objetivas, ok? Mais para frente eu vou colocar vídeos antecipados, lives exclusivas, etc, etc. E até desconto nas leituras particulares, tá bom? Então quem quiser ser membro do canal, ajudar o canal, é só clicar no botãozinho Seja Membro, ok? Que está aí embaixo. Bora lá para a leitura de vocês. Lembrando que são energias predispostas, ou seja, energias predispostas sim a acontecer, se vão ou não, não é uma questão minha, não é uma questão tarô, é uma questão sua. Essa leitura pode estar espelhada, falando com alguém que você esteja lidando. Ela pode refletir um presente ou até mesmo um passado, serve para Sol, Lua, Ascendente, blá, blá, blá. Vamos lá. 5 de paus. Para você que é novo no canal, o tarólogo é meio doidão mesmo. Mas a gente traz aqui muita seriedade, um trabalho sério, que eu gosto de trazer uma leveza, umas brincadeiras, umas broncas de vez em quando. O diabo, tarô, por gentilância aqui. Cavaleiro de espadas. 3 de ouros no fundo do deck. 7 de copas. Entendi. Vamos lá, meus amores. Tem uma situação aqui. 5 de paus abriu o jogo de vocês. Fala muito de uma situação de conflitos aqui. Conflitos internos, conflitos externos, etc, etc. Do lado da lâmina do diabo. Eu tô vendo aqui virginianos botando fim numa situação que tá complicada e tá te aprisionando aqui. Seja ela qual for, isso daqui pode estar muito relacionado a questões emocionais, tá? Isso pode estar relacionado a situações extremamente tóxicas, tá? Relacionamentos tóxicos, trabalhos complicados tóxicos, problemas familiares tóxicos na família, tá? Por quê? O 5 de paus veio clarificado pelo 8 de copas. E o 8 de copas é uma lâmina bem interessante, dado o fato que nós temos o 3 de ouros aqui e o 7 de copas no fundo do deck, né? Onde o 7 de copas é uma situação de ilusão e o 3 de ouros envolvendo pessoas, trabalhos, situações. O 8 de copas é uma lâmina de quem sai de uma situação para ir em busca de algo que você realmente quer, de algo que você realmente deseja aqui, virginiano. E eu vejo que essa situação, ela está causando um conflito. Veja bem, aqui pode ser alguém que saiu ou está saindo da sua energia. E essa situação está trazendo um conflito. Se for, eu vejo que é algo que, e aí dá para as duas situações, tanto para alguém ou você, eu vejo que é algo que estava trazendo uma espécie de aprisionamento. Como assim, Flávio? A gente não pode ser hipócrita aqui, obviamente. Não dá para ficar passando a mão na cabeça, porque, somos seres humanos, né? Vamos falar a verdade. Às vezes a gente também age de uma certa forma não muito adequada com relação a pessoas. Um relacionamento que dá certo, ele dá certo porque os dois fazem dar certo. Um relacionamento que dá errado, ele dá errado porque os dois fazem. Mas a pessoa é extremamente tóxica comigo, extremamente complicado, sei que lá. Isso acontece também porque muitas das vezes a gente permite que isso aconteça. Então existe também uma falha nossa. Não estou dizendo aqui que é você, virginiano pode ser também, que seja essa energia tóxica aqui em cima de uma situação. E essa situação se afasta, gerando um conflito aqui para você, por exemplo. Mas pode ser, sim, você saindo de uma questão que é extremamente tóxica aqui. Extremamente complicada. E isso está gerando uma espécie de conflito, muito porque algumas pessoas não estão fazendo essa movimentação, mas pensando em fazer. Entende? Pensando em sair em busca de novos objetivos, novos
desafios, uma vida nova, uma situação que realmente traga sentido para você aqui, entende? E aí quando eu penso em sair dessa situação, automaticamente eu posso estar preso dentro dela, porque a lâmina do diabo fala sim de um autoaprisionamento, mas esse autoaprisionamento pode estar ocorrendo por N situações. Pode ser uma dependência emocional, pode ser uma dependência financeira, entende? E quando eu penso, bom, eu tenho que sair dessa situação, automaticamente eu entro em conflito aqui. Mas eu vejo que para quem está sofrendo dentro de uma situação tóxica ou complicada, seja aqui não precisa ser necessariamente uma pessoa, pode ser uma questão emocional de sentimento. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Você terminou um relacionamento que não teve um término bacana, teve um término muito conturbado, muito complicado, mas ainda ficou aquele sentimento, sabe? Aquela confusão emocional. E essa situação, ela te aprisionava, ela não deixava você expandir aqui. Então, por exemplo, você não saía ou não sai, né, para se divertir. Você se sente preso dentro de uma situação que talvez nem você entenda por que ainda isso persiste, saca? E aqui eu vejo que algumas pessoas vão conseguir, de uma certa forma, sair desse processo, porque também não deixa de ser um processo de ilusão, porque o 8 de copas é quando ele chega no 7 de copas, que é um processo de ilusão, entende que ainda dá para tirar alguma coisa dali, insiste, faz acontecer e percebe que, continuava sendo algo ilusório. Continuava sendo algo que não era de verdade. Entende? Vamos clarificar essa parada aqui, Virgem, para a gente entender melhor o que está acontecendo. Eu já vou começar pelo 8 de copas, para a gente entender aqui. Porque eu vejo que algumas pessoas vão conseguir se livrar, sim, de uma situação complicada aí. 8 de copas, Tarô, por gentileza. Por gentilântes aqui. A lâmina do mundo. Teve um processo de finalização aqui. Ou terá um processo de finalização, um ciclo, literalmente falando. Fala mais, Tarô. 8 de copas complementando. Processo... acabou, meus amores. Tem uma dor aí que vai finalizar. Tá gerando uma resistência? Tá difícil? Tá sim. E vamos entender por quê. Tarô, fala dessa lâmina do diabo. Vou nem pegar os 5 de paus aqui. Olha isso, gente. 5 de ouros. Se é uma questão de um relacionamento, é algo que tá assim te afundando, tanto emocionalmente quanto financeiramente, ou já fez. E tem um processo de finalização, graças a Deus, graças à espiritualidade, é isso aí. Fala mais da lâmina do diabo. Por gentilânix aqui, Tarô. Vem embaçar, irmão. 7 de ouros. Tem uma situação aqui bem interessante de algumas pessoas que talvez estejam esperando alguma coisa acontecer, né? Como se alguém estivesse esperando. Vou dar um exemplo. Você está num relacionamento ou num trabalho que não tá legal, mas é como se você tivesse uma esperança de que alguma coisa aconteça que traga algum tipo de melhoria ou uma nova situação, ou uma nova fase. E aqui o tarô está sendo bem categórico em dizer que houve ou haverá, sim, um processo de finalização. Tá? E eu não estou falando de trabalho, relacionamento, que é coisa bacana, tá? Eu estou falando de trabalho, relacionamento e sentimentos, emoções que estavam te massacrando aqui, Virgem. Te colocaram dentro de uma situação complicada aqui. 5 de ouros é falta. Do lado do 7 de ouros é falta completa de resultado, algo que não trazia um resultado. E quando trazia era um resultado tosco, sabe?
Uma situação muito, muito, muito ruim aqui, tá? Fala desse 5 de paus, por gentileza, cara. Rei de espadas, energia de Gêmeos, Libra, Aquário, 8 de ouros. Entendi. Virgem, tem uma situação de... Eu tô dando risada, mas é de nervoso. Porque 4 de copas com 3 de paus. Existe uma frustração aqui, ó, com relação a alguém seguir em frente. E o 6 de copas, uma situação de passado, com 7 de... Nossa, e os amantes. Olha que porcaria. Caramba, Virgem. Se isso daqui é uma questão emocional, meu, é algo que te derrubou aqui, viu? Olha. A combinação. Ou tá te derrubando aqui, viu? Ou tá te derrubando. Porque tem um aprisionamento muito grande aqui. Muito forte. Mas tem um corte. Tá? O que que acontece? Rei de espadas em cima do 8 de ouros. Alguém que está trabalhando numa decisão. Entende? Só que isso está clarificando 5 de paus. Ou seja, está me dizendo que... E aí é complicado por conta desses 7 de ouros na mesa aqui. Porque alguém ainda tem uma dúvida. Existe uma situação de dúvida com relação a se afastar, a finalizar de vez uma situação. Porque se o Rei de Espadas trabalha dentro desse contexto da decisão e ele olha o que é melhor para ele, entende? É como se você talvez estivesse aqui tentando entender se você merece alguma coisa. Ou uma falta de reconhecimento, tanto de você para com você mesma mesmo, ou de alguém com relação a você. Não tem reconhecimento aqui. E isso tem... Então, se é um trabalho, é algo que, já está desgastado, já deu o que tinha que dar, e não tem um reconhecimento, não houve uma evolução. Se é uma situação de relacionamento, a mesma coisa. Aqui eu posso estar falando com outro grupo onde alguém se afastou aqui, gerando uma espécie de um conflito, tá? E você ainda está preso dentro dessa energia onde talvez no fundo, bem lá no fundo, você ainda alimente a esperança de uma situação de retorno. Só que aqui é algo que te feriu, ô Virgem. E teve um processo de finalização de ciclo. A não ser que venha outras lâminas aqui dizendo que existe uma situação, né? Mas não, nesse momento, não estou vendo aqui, não estou conseguindo enxergar que existe uma possibilidade mesmo, porque não dá para compreender se é algo que te feriu, como é algo que você ainda espera que... Pode ser aqui que eu esteja falando com pessoas que esperam uma mudança de comportamento de uma pessoa, né? Ou de uma situação, mas eu não estou enxergando isso. Isso está gerando, é como se você estivesse resistindo a tomar uma decisão de seguir em frente, de fazer, ou até mesmo reconhecer que essa situação já finalizou. Essa situação já deu o que tinha que dar. Entende? Porque esse diabinho que esse 5 de ouros é uma das piores combinações que existem no tarô. Porque traz muita escassez, muita falta, aqui algumas pessoas podem ter tido prejuízos financeiros, situações com a saúde deve ter complicado pra caramba. Entende? Saúde mental, inclusive, aqui. Mexeu muito com o seu mental. Fala do Cavaleiro de Espadas aqui, que está clarificando o diabinho, que está trazendo corte. 2 de espadas. Putz, grila. Tem uma situação de dúvida mesmo aqui, né?
Então, é uma situação de dúvida. Se alguém deve tomar uma decisão de sair de uma questão, de cortar literalmente, soltar essas amarras aqui. Mas eu vou precisar entender melhor. Vou precisar entender melhor aqui. Vamos lá. Fala mais aqui. Fala desse 2 de espadas, por gentileza, tarô. Esse 2 de espadas. As de copas. Putz, grila. Os homens são... Tanto aqui tem um desejo de mudança, como tem uma situação nova. Mas é uma situação nova que ela precisa ter um corte. E o corte ele só vai acontecer a partir do momento que você entender. E aqui eu estou falando muito de energia. Vamos lá, Virgem. Para algumas pessoas, não existe mais essa conexão, seja com o trabalho ou com o relacionamento. Tá? Não existe. Existe uma situação de um afastamento. Existe uma situação de silêncio. Certo? Certo. Para algumas pessoas pode ser que alguém abra comunicação aqui. E essa comunicação vai te colocar num 2 de espadas. Onde esse 2 de espadas onde essa comunicação pode vir aqui como uma tentativa de reconciliação. E por isso a dúvida. Tá? Ou talvez você já esteja tentando sair dessa energia, ou até mesmo conhecendo, ou já até mesmo conheceu outra pessoa, e isso te coloca numa dúvida, porque ainda existe uma questão pendente, emocionalmente falando. Para outras pessoas que não têm zero comunicação, nada, essas questões, o que eu estou enxergando aqui é que existe um aprisionamento emocional. Você se sente preso ainda dentro de uma situação que já finalizou e que te trouxe dor, te trouxe problemas, mas ainda está te trazendo dor e problemas. Só que você está tentando combater isso de uma forma racional. E a forma racional aqui, ela não está dando espaço. Por quê? Porque quando você tenta sair de uma situação emocional de uma forma racional, é como se você estivesse tentando esconder as suas questões emocionais. Só que elas permanecem ali. E toda hora vem algum tipo de pensamento, algum tipo de coisa que traz uma situação de sentimento. E essa situação de sentimento te coloca na dúvida de que... E aqui eu estou vendo, inclusive, uma situação muito chata. Né? E é uma situação muito chata mesmo. Por quê? Porque pode ser esse 7 de ouros alguma coisa relacionada, inclusive é isso daqui que a gente está fazendo. Como assim, Flávio? Leituras de tarô coletivas. Algumas leituras falam de um processo de finalização, algumas leituras estão falando que existe um processo de reconciliação. E toda hora isso fica voltando. Estão falando bastante de relacionamento aqui, né? Bastante. E esse aprisionamento emocional aqui, ele fica toda hora latente, toda hora pendente. Então, tem hora que o que eu estou enxergando, que você está 100% determinado a seguir, mas de repente vem alguma coisa, ou você ouve uma leitura que fala que existe um processo de reconciliação e de repente vem aquele sentimento de... Só que eu vejo que é muito olhando para o que deu bom, sabe? Não para o que deu ruim. Tipo, é como se quando vem esse sentimento, você lembra dos momentos bacanas dessa situação e aí existe aquele sentimento de pô, e se voltasse mudado, seria tão bacana, sabe? Seria tão bacana, só que ao mesmo tempo, daí você tenta jogar porque foi ruim, aí você começa a lembrar das coisas que foram ruins. E aí te causa um sentimento de raiva, aqui tem um aprisionamento de ego também, alguém tá com despeito, sabe?
Só que tem uma situação nova aqui para você, Virgo. Tem uma situação nova, Virgem. Um as de copas aqui. E esse as de copas, ele está impedido de chegar aqui até você. Tá vendo, ó? Ele está cruzado no 2 de paus, tá vendo? Ou no 2 de espadas. Ó. As de copas, o 2 de espadas travando, fechando o cavaleiro de espadas trazer isso aqui para você. E quando o cavaleiro de espadas traz isso para você, o cavaleiro de espadas corta esses grilhões, essas correntes aqui, ó, que estão te aprisionando dentro desses conflitos aqui. Saca? Tá entendendo aqui mais ou menos o que o tarot tá querendo dizer para você, Virgem? Bem complicado, hein? Tarot, como que virginianos podem estar fazendo com relação a esse 2 de espadas que está impedindo esse as de espadas? Por gentileza. A força, muita conexão espiritual, meus amigos. Muita. Flávio, mas eu tenho. Se o 5 de ouros está na mesa e a força veio, é porque você está vibrando no que você não tem e não no que você quer. Como assim, Flávio? Eu vibro no que me falta. Eu estou vibrando na falta de um relacionamento, na falta de dinheiro, nos prejuízos que esse relacionamento me trouxe, essa situação me trouxe, né? Nesse vácuo emocional que eu me encontro. Pessoas aqui que, ora estão extremamente dispostas a encontrar uma nova pessoa, um novo amor, mas de repente entram dentro de um processo de indiferença tão grande com a vida que é como se nada fizesse sentido ou agradar. Sabe? Pode aparecer a pessoa mais linda do mundo, mais perfeita, inteligente, com todos os predicados, todas as qualidades, que não vai fazer diferença. Então, tá bom. Tipo, a lâmina da força, por gentileza, complementa a lâmina da força na situação de como vocês podem fazer para sair dessa situação, trazer clareza para a força que vocês... Não tem muito o que dizer, né? Porque a lâmina do sol com a lâmina da força já está me dizendo que existem coisas incríveis aqui no seu caminho, mas elas só precisam que você entenda que esse 2 de espadas aqui é você que está criando esse bloqueio mental aqui. E você está criando esse bloqueio mental porque ora tem uma energia de que vai ter pode ter uma possibilidade de alguém voltar mudado, uma situação modificar aqui, né? Ora não tem. E aí eu fico nessa e aí, o que eu faço? Solto, não solto? Vou? Eu vejo que tem gente que está trabalhando para sair dessa situação e está querendo. É como se você não suportasse mais estar dentro disso. Mas, ao mesmo tempo, essa bagaça que te pega. A lâmina da força, ela fala de determinação. Ela fala de você entender que não é na força bruta, não é na pegada que você vai conseguir resolver uma parada. E sim quando você tem um entendimento e clareza, e principalmente usar o intelecto. Entende, Virgem? Aqui. E a lâmina da força fala muito da espiritualidade, ou seja, algumas pessoas estão precisando se conectar com a espiritualidade. Tem muita gente que está completamente desalinhada aqui, espiritualmente, os chakras desalinhados, tudo, ó. Preciso contar, não, né? E eu contei na minha cabeça, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá vendo aqui, ó? O que tá na mão, mas na lateral. Precisa haver um alinhamento, um conserto desses chakras aí. No final do vídeo, no final não, na descrição não, no primeiro comentário fixado, eu vou deixar o contato da Tatiana, que é a pessoa que faz os meus tratamentos espirituais, tem me ajudado demais da conta. Ela tá meio que sem agenda, tá? Mas dá para entrar em contato, ela vai fazer a investigação,
conforme for passando, ela vai fazer, ela está conseguindo atender todo mundo, ela vai fazer a investigação, aí você vê se você quer fazer o alinhamento, o tratamento, porque aqui tem um desalinho espiritual muito forte. E aqui não tem muito para onde correr. Aqui, Virgem, você tem que entender que só você consegue sair desse aprisionamento que você se colocou e liberar espaços especiais de copas. Não tem muito. Não tem muito. Porque aqui é a gente que se coloca. E esse aqui, a gente que se coloca, é muito por conta desses momentos. Eu tenho uma dica, né? Quando vem esses pensamentos nostálgicos e aqui não tem nem o Seis de Copas, viu? Mas quando vem esses pensamentos dos momentos bons e aquela situação do talvez possa ser que, né? Automaticamente, é foda isso? É foda, eu sei que é complicado, mas automaticamente, olha para o que estava te limitando dentro dessa situação. Olha para o que não foi legal e que te limitou. Não estou falando de briga, eu não estou falando, não. O que te limitou. Porque se houve um processo tóxico, houve uma limitação. E essa limitação é algo que você não quer mais, correto? Ou não? Você quer ficar preso dentro de uma situação ad eterno? Não. Então, é algo que você vai olhar, fala, putz, nossa, por exemplo, no meu caso, eu gosto de tomar um suquinho de cevada todo dia. Eu gosto, me dá prazer. E aí? E isso me limitava. No meu caso, tô falando. Eu não quero. Se eu quiser alguma coisa nova, ou é do meu jeito ou é do meu jeito. Ah, mas tem que se adaptar ao escambau. Eu não me adapto a uma porcaria de gente nenhuma na minha vida. E também não quero que ninguém se adapte para mim, não. Se vem com defeito, vem com a porcariada toda, mas cada um na sua com alguma coisa em comum e tá tudo certo. Entende? Então, dá uma observada nessa questão aqui. Vamos lá, Tarô, por gentileza, só para a gente finalizar. Entendi. Como que virginianos podem estar atuando com relação ao Rei de Espadas e o 8 de Ouros, onde está clarificando 5 de Paus, que é esse conflito, né? Estou trabalhando nessas decisões, nessa decisão. Como que virginianos podem estar observando, resolvendo isso? Poucas palavras, né, irmão? Vamos lá. Você vai bagunçar? Você vai bagunçar mesmo, cara? Tá perdendo o juízo? A lâmina de cá. Algumas pessoas vão precisar se mudar, inclusive, tá? Se mudar. 4 de copas. Tem que sair de um lugar aí, ou de uma situação que está te trazendo insatisfação. Agora bateu forte. Por quê? Pode ser uma casa, pode ser uma cidade, pode ser um bairro, pode ser um local, pode ser um grupo de amigos, pode ser pessoas aqui que você tem contato e que te trazem informações disso daqui. Você precisa sair disso daí. Flávio, mas precisa se mudar? Se for necessário, se mude. Se for necessário, faça isso. Mas de cidade, até de planeta, se for necessário. Para você sair desse aprisionamento, até de planeta. Mas faça. E eu sei que é difícil, porque vocês são signo de terra, pé no chão. É muito complicado fazer uma... Mas quando vocês decidem, Virgem, vocês são foda no que vocês fazem, Entende? Vocês são bons demais. Vocês são detalhistas, vocês conseguem planejar de uma forma tão fácil que, tipo, eu gostaria de ter esse conceito virginiano da vida, do planejamento de fazer as coisas. Eu gostaria. Vocês conseguem fazer. Aqui ainda tem esses disturbiozinhos aqui que estão causando. Tá, o desfecho aqui, tá? Fala desse As de Copas, por gentileza. Fala da Lua.
A lua e o sol na mesma. As de ouros. Complementa. Agora eu entendi. Oh, meu pai. Complementa. A lua com as de ouros, tarô. Complementa. Cavaleiro de paus. Entendi. Vamos lá. Primeiro que esse as de copas aqui, que é essa nova oportunidade, vem junto com o as de ouros aqui, que é uma situação extremamente sólida, mas está clarificando a lâmina da lua. Se a gente for positivar essa situação, está falando que é o fim do escuro da noite, do escuro da alma. E veio junto com o cavaleiro de paus, que é movimentação, algo que traz movimentação. Porém, contudo, entretanto, o as de ouros clarificando a lua está me mostrando que uma nova oportunidade está te trazendo um receio. Está te trazendo uma insegurança. Como assim, Flávio? Se for o caso de mudar, fazer uma viagem, simplesmente soltar essa situação e encarar o novo, te traz um receio, uma insegurança, um medo. Um medo de cair na mesma situação. E aqui, com o cavaleiro de paus, está falando é determinação. Ou determinação ou determinação. Por quê? Porque o as de copas não é qualquer as de copas. É um as de ouros também. É uma situação que, além de ser muito boa de forma emocional, é muito sólida. Entende? Então, assim, ou você... E a gente tem a lâmina do sol na mesa, a gente não pode esquecer disso. Ó, não pode esquecer disso. Isso, a lua só tem luminosidade por causa do sol. E o sol veio junto com a força, que é onde eu perguntei como que vocês podem sair do 2 de espadas, obtendo clareza e entendendo que vocês têm capacidade de sair disso. Quando você sai dessa situação, essa lua para de ter força. O medo e a insegurança deixa de ter força. Entende? Aqui ou você entra dentro de um processo de determinação, encara os seus medos, encara as suas inseguranças e vai, ou você ainda vai ficar preso dentro dessa questão. Isso vai te atormentar, isso vai te levar mais ainda para uma situação complicada. Ok, Virgem? Já deixou o seu like, já deixou o seu comentário, já se inscreveu neste canal, já fez tudo isso? Obrigado, não fez ainda? Dá essa força, gente. Dá essa força. O YouTube só entende que o vídeo é bom se tem likes, se tem comentários, se inscreve no canal e não custa nada para você. Não custa, não custa. R$1, não custa R$1. Flávio, mas eu não gostei de você. Não tem problema, nem eu gosto de mim às vezes, mas passa. Até uma hora que passa. Às vezes eu olho no espelho e falo, meu Deus, véio, sai da minha frente. Mas tem hora que eu olho no espelho e falo, cara, que da hora. Saca? Tá bom, meus amores? É isso aí, gente. Espero poder ter ajudado. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. 1000 beijos pra você. Tchau, tchau.